Lembra do vídeo do empreendedorismo feminino? Pois então, eu deixei para vocês uma questão. Eu traria um convidado especial que não é ninguém menos do que mestre em direito empresarial, mestre em direito digital, mestre em ser advogado dos advogados, mestre em ser mestre. Eu sou o mestre dos magos. Na verdade, ele é professor, mas com tanto conhecimento, vamos dar um título de homenagem a ele, Dr. Renato Ventura. Você quer saber sobre o mundo digital? A sua oportunidade é hoje. Comente se você tiver perguntas e depois, se for necessário, faremos uma continuidade desse vídeo, ok? Então, meu nome é Aline Sabag, eu sou advogada e vamos entrevistar essa grande pessoa. Bom dia, professor. Bom dia, doutora Aline. É um prazer estar aqui com a senhora, também com os espectadores do canal, aqui nessa entrevista, para a gente falar um pouquinho sobre vários assuntos. É verdade. O senhor fique à vontade, professor, para se estender, caso o senhor queira, tá? Nas respostas, porque eu sei que o seu conhecimento não é pouco. Então, vamos para a nossa entrevista. E vamos começar. Professor, o que o motivou a ir para o mundo digital? Bom, o mundo digital faz parte da minha vida há muitos anos. Eu me deparei com o computador a primeira vez aos 6 anos de idade. Hoje tenho 37 anos, então são 31 anos aí. Um pouquinho de contato com essa máquina fantástica e me apaixonei desde o primeiro momento ali que eu tive a oportunidade de mexer, de entender as aplicações. Boa parte do meu conhecimento, ele se deu em razão de experiência mesmo, empirismo. Eu me recordo bem, muito novo, mexendo no computador do meu pai, sempre dava um problema e vinha alguém para fazer um conserto. Hoje, essa pessoa, inclusive, é colega nosso, né? Faz questão de citá-lo aqui, o Dr. Robson Castro, grande profissional, grande advogado também aqui na cidade de Anápolis, e tem um conhecimento gigantesco na área de desenvolvimento de tecnologia de informação, como também sua área de atuação aí, primordial no direito, que é direito do trabalho. Pois bem, desse tempo em diante, quando iniciei ali meus estudos para direito, ainda veio uma curiosidade aqui, doutor, que pouco sabe. Quando fui prestar vestibular, prestei vestibular tanto para análise de sistemas, na época, como para direito. E aí fiquei dividido. Eu não passei para análise de sistemas, e eram duas paixões, tanto informática quanto direito, e aí cursei o curso todo de direito ali. E ao final, quando decidi ali o tema da minha monografia, eu decidi falar na época sobre crimes informáticos. Naquela época nós tínhamos só um projeto de lei sobre o tema. Nós não tínhamos ainda nenhuma legislação. A legislação veio muito tempo depois ali com a apelidada Lei Carolina Dickmann, mas já falávamos muito sobre isso. Inclusive faço questão de citar aqui a mestre, tem todas as honras, me trilhou nesse caminho durante a escrita da minha monografia, que é a mestre Seabra Tosta. E ela, naquela época, me recordo bem, uma das revistas da universidade que eu cursei, ela falando sobre privacidade e proteção de dados em 2004. Veja bem, foi o ano que eu entrei na faculdade, ela já falava sobre o tema. E quem me ajudou muito também na monografia, com artigos, com livros e demais exposições e palestras, foi o professor Dr. Túlio Viana. Tá vendo, gente, como ele é fofo? Ele deixou escapar aqui um dado sensível, né? Mas é novinho, né? Muito fofo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está a fim de saber mais, permaneça comigo até o final. No final, não se esqueça do joinha, dê o seu like, compartilhe com os amigos e me siga nas redes. Professor, o senhor como expert conhece a LGPD? Sim, doutora. A LGPD nós conhecemos a época do anteprojeto, já tínhamos contato com a diretiva 1085, a qual o GDPR, o General Regulation Data Protection, que é lá a legislação europeia, padrão para os países membros. E quando tivemos o primeiro contato com a LGPD, e aqui deixo apenas uma opinião pessoal, né, eu achei o texto deveras genérico.
precisaria de uma melhoria. A gente sabe que tiveram várias alterações ao longo do período, desde 2018 até o presente momento, e sabemos que ela ainda vai passar por muitas mais. E nós ainda não temos um regulamento. Mas é uma lei que, por hora, atende à realidade brasileira, né? E sabemos que, de alguma forma, ela está, entre aspas, pegando. Esse era o grande problema. Vários profissionais, empresários, a gente achava o seguinte: por ser uma lei nova, mais obrigação empresarial, isso não iria pegar, entre aspas. E nós sabemos que foi mais uma matéria de compliance aí que a lei veio de forma forte e tem funcionado, né? Ainda mais com uma atuação agora tão brilhante e pontual nos detalhes mesmo, em relação à nossa Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu não disse que ele era especialista em ser especialista? Doutora Aline não costuma mentir, hein? Vou lá! Com tamanho conhecimento que o senhor já tem demonstrado, né, na nossa entrevista, o senhor tem feito o trabalho de auditor nas empresas, CNPJs, enfim, que acreditam estarem adequados às normas e, na verdade, não estão? Então, doutora, a grande questão que eu vejo hoje, as implementações de LGPD, sem aqui atacar qualquer pessoa ou qualquer metodologia, assim, digamos, elas têm sido um pouco falhas. Falhas em que ponto? Especialmente na parte de segurança da informação. Nós temos um vulto hoje de vários profissionais que estão migrando de várias áreas para a LGPD. Nós tivemos esse vulto em 2013, quando nós tivemos então a promulgação da nossa Lei 12846, a dita Lei Anticorrupção. Então, nasceu de alguma forma, no nosso país, a cultura do compliance. Naquele momento também tivemos essa leva de profissionais estudando para se tornarem, então, compliance officers, né, ou consultores de implementação de programas de integridade ou programas de compliance. Naquele momento também nós tivemos o que está acontecendo hoje. Várias implementações que foram extremamente deficitárias e que, de alguma forma, quando houveram os procedimentos de auditoria daqueles programas, foram encontradas inúmeras falhas. Um programa quase que teve que ser reescrito e toda a parte do pilar de treinamento e conscientização, de fato, ter sido feito. Né? E na maioria das vezes a gente sabe que são as partes mais deficitárias. Então, a parte de segurança da informação e a parte do pilar de treinamento e conscientização de todos os colaboradores, toda a equipe, né? Fazer de fato o programa funcionar. A gente tem se deparado com essas realidades. Gente, eu estou bege Mary Kay, que além de ser o mestre dos mestres, ele já adivinhou a próxima pergunta, que seria o que ele tem visto no mercado das implementações. Ele respondeu sem eu perguntar. Isso é mágico. Vamos lá. O senhor também é professor, né? Numa faculdade renomada aqui em Anápolis. E como todo professor, certamente o senhor leva trabalho para casa. Como otimizar o tempo? Doutora e espectadores, essa é a pergunta de $1 bilhão. Eu confesso que, como todos, eu tenho uma dificuldade gigantesca de administrar meu tempo, porque eu não tenho só minhas atividades profissionais, eu tenho meu contato dentro de casa, eu sou casado, então tem que ter tempo meu pessoal, com a minha esposa, e também conseguir dar conta de várias funções. Hoje eu sou empreendedor, não empreendo só na área de direito, tenho a consultoria de compliance, a qual a doutora Aline também é sócia, e administrar tudo isso é um desafio diário. Mas o que eu acredito que eu posso deixar de dica, pelo menos tem funcionado a mim, é que nós temos que listar as prioridades. Quando listamos prioridades, conseguimos fazer tudo a tempo, ou quase tudo. Claro, nós, enquanto advogados, temos que lidar com o eterno problema, digamos, a eterna sombra do advogado, que é o prazo. Né? E no programa de compliance, a gente também lidar com essa situação, né? Assim, adiantando um pouquinho, por exemplo, num programa de implementação da LGPD. Nós temos um cronograma executivo e, a partir do momento que nós assinamos um contrato e o cronograma, a empresa vai nos cobrar para cumprir aquele cronograma. É claro que, enquanto profissional, quando otimizamos o nosso tempo, nós temos, inclusive, saber que a empresa pode ter dificuldade no cumprimento, ter alargamentos de prazo. Então, temos que até colocar isso dentro da implementação da própria LGPD, veja bem. Então, otimizar o tempo é otimizar a consultoria. E um outro detalhe, otimizar o tempo, pessoal, é trabalhar com agilidade. E o que é agilidade? As pessoas pensam que é fazer as coisas de forma rápida, desordenada, e não é. Então, vamos lá para remontar lá a década de 90, quando nascem então os métodos de agilidade, os mecanismos de agilidade, nós vimos que o que? Ser ágil é trabalhar sem desperdício. Quando trabalhamos sem desperdício, acabamos por ser ágeis. Porque não perdemos tempo com coisas ali inúteis no decorrer de um processo, por exemplo, de um procedimento.